pessoas, como vocês estão? Eu tô bem, e hoje eu vou falar sobre animações e porque eu gosto tanto delas e meus estilos favoritos. Primeiramente, peço que curtam, comentem, compartilhem e me sigam para acompanhar meus vídeos futuros caso não gostem deles. E obrigado. Bora lá então. Parte 1. Porque eu amo animações. Desde criança, eu sempre gostei de animações e diria que era uma das poucas coisas que eu tinha acesso no meu DVD preto e branco. Antes disso, era fita cassete. Tecnicamente, vi os anos 90 e 2000, em pleno anos 2000. Já que lembro perfeitamente de ter fita cassete verde do Rei Leão, uma fita cassete preta do Procurando Nemo. E o Procurando Nemo era meu filme favorito no mundo todo. Além dos Monstros S.A., que era outro clássico inesquecível e é meu favorito até hoje. Depois da era do VHS, eu fui pro DVD e via tudo preto e branco. Tinha DVD da Barbie, original Maicene, e da Polly Pocket. Lembro que eu sonhava com a continuação de Maicene e até hoje pretendo assistir. E quando finalmente assisti em cores, foi algo extremamente mágico e que enriqueceu a minha experiência. Me senti aquele povo dos anos de antigamente, saindo da TV preto e branco para a TV colorida. Junto a essa mudança de mono pra poly, vieram filmes importantes pra mim. Lilo e Stitch, por exemplo, mas o meu favorito, que eu via e revia todas as vezes, que era B-Movie. B-Movie me ensinou muitas lições que eu só passei a entender no futuro, como trabalhos que exploravam o proletariado, seguir seus sonhos, viver novas experiências, militar errado traz consequências, e que homem hétero cis branco pode ser bem babaca e sem noção. Mas eu nunca cheguei a me questionar até ver outra pessoa e falar sobre do quanto era estranho uma abelha e uma humana. Eu shippei eles dois na época e a vida toda sem nem cogitar a possibilidade de ser a coisa mais bizarra do mundo. Acredito que por conta de B-Movie eu passei a me questionar muito sobre rotinas repetitivas e expectativas que as pessoas tinham sobre mim. Ironicamente no futuro eu viraria TikToker e agora YouTuber. Outra parte que eu achava super esquisito era todo mundo que era parente tá junto. E isso eu me perguntava desde que era criança, mas acredito que acontece em lugares pequenos mesmo. Por outro lado, esse filme me fez pensar e defender o direito dos animais, de insetos também, apesar de não gostar de baratas por motivos óbvios, e nem ter me tornado vegetariana. Tentei, mas não consegui e tá tudo bem. Mas não foi apenas B-Movie que me fez pensar no direito dos animais. Procurando Nemo também me fez pensar nisso. O uso de S.A. me fez pensar em formas ecológicas de utilizar recursos e depois eu fui entendendo. E se engana quem pensa que filme infantil não é educativo. Pode até estar subentendido no fundo do nosso subconsciente ali, no nosso inconsciente. Mas não foi apenas B-Movie que me educou bem. A Bela e a Fera era meu outro filme favorito, e me ensinou sobre não julgar as pessoas pelas aparências. Me ensinou sobre machismo, misoginia, síndrome de Estocolmo e intensificou meu hábito pela leitura que existia desde sempre, e a desprezar caras como Gaston. Ok que hoje em dia eu tenho uma ideia bem diferente, porque às vezes as pessoas não tão bonitas podem ser piores do que as que são bonitas. Digo por experiência própria. Lembro também de Mulan, mas esse foi o livro e não necessariamente o filme, que senti muita identificação e só fui entender anos mais tarde que eu não me sentia necessariamente uma garota e sim um garoto, que me fez entender que era bigênero isso. Um outro dia eu explico isso melhor. Falando de livros, eu tive vários, mas não o suficiente para ser uma biblioteca. Entre eles eu tive Toy Story. Cheguei a ver todos os filmes e quase chorar no 3, porque eu tinha passado pelo mesmo que o Andy, desapegado dos meus brinquedos, pra deixá-los pra outra criança feliz como eu, sabe? Pra aproveitar e brincar também, como eu brinquei muito. Sempre cuidei muito bem dos meus brinquedos, não porque achava que eles estavam vivos, porque eu sempre tive consciência que eram seres inanimados, mas porque tinha um verdadeiro carinho por eles. Era algo da minha personalidade, mesmo, e me revoltava, e até hoje revolta, ver crianças estragando os brinquedos delas. Falei dos filmes, e por que não falo dos desenhos? Os desenhos na TV eram a minha maior alegria, além dos filmes. Chorava sempre que o Ursinho Pooh acabava, e não é nem meme, chegava na musiquinha do encerramento, e eu em lágrimas no meio do escuro com todos dormindo, já que acordava cedo pra ver. Voltava da pré-escola, e lá estavam os desenhos que pareciam pinturas antigas. O Pequeno Urso, Rupert, Os Camundongos Aventureiros, Babar, Arthur, Caillou, Charlie Lola, Os Sete Monstrinhos, Jakers, Shaun Carneiro, Doug Funny, Cyber Chase, Pink Dink Doo, Puffy Yumi, Os Padrinhos Mágicos, Pica-Pau, Jack Chan, Coragem, o Cão Covarde, Os Rugrats, Os Jovens Titãs, Ei Arnold, As Meninas Superpoderosas, Looney Tunes e Baby Looney Tunes, Scooby-Doo, As Três Espiãs Demais, Bob Esponja, Cosa Quadrada, X-Men Evolution, Ben 10, Liga da Justiça, Kim Possible, Avatar, Lendas de Aang, O Espetacular Homem-Aranha, A Mansão Foster, dos Amigos
imaginários. George Curioso, As Aventuras de Jimmy Neutron, KND A Turma do Bairro, Danny Phantom, Yu-Gi-Oh!, Rocket Power, Os Thornberrys, 101 Dálmatas, A Turma da Mônica, Tiny Toons, Dragon Ball Z, Hora do Recreio, Animaniacs, Tom e Jerry, Os Simpsons, Pantera Cor-de-Rosa, Snoopy, Os Flintstones, Caverna do Dragão, Samurai, Witch, e talvez eu tenha esquecido de alguns, mas citei todos que consegui lembrar. E que pesquisei certinho pra saber o nome, porque eu esqueci. Diria que por conta dessas animações eu tive a melhor experiência e agradeço muito por isso. As patecinhas das Três Espiãs Demais, por exemplo, me ensinou a gostar de moda e shopping, além de me fazer gostar de espionagem, assim como Kim Possible. Cyber Chase me ensinou sobre matemática, mas na verdade tentou, mas não conseguiu exatamente, né? Mas só prestei atenção nas aventuras. Scooby-Doo me fez gostar de investigação, assim como Kim Possible e As Três Espiãs Demais. Caverna do Dragão me dava muita agonia, por eles nunca acharem a saída, mas ainda era legal de assistir. Senti muita identificação com a Docinho, que tinha exatamente a minha personalidade. KND eu amava pra caramba, principalmente a número 3, que chega até a boneca, e me identifico até hoje, né, por motivos ali de... é parte da minha personalidade. E se eu fosse citar agora cada animação e com quem me identifiquei, eu ia ficar até amanhã. Mas esses desenhos me ensinaram muito e me tornaram o que eu sou hoje. Agora, parte 2, nostalgia. Acredito que todo mundo que tenha nascido entre 98 e 2002 tenha essa sensação também quando olha para o desenho dos anos 2000. Aquela nostalgia avassaladora que te faz querer reassistir aquele ou aqueles desenhos que te marcaram tanto e que trazem junto todas as lembranças específicas do ritual que existia para assistir tais desenhos. Os meus eram três em dias e horários diferentes. Na semana era almoçar e pentear o cabelo enquanto assistia o desenho na TV da casa das minhas tias. No final de semana, acordar cedo para assistir os desenhos no volume baixo e no escuro para não acordar ninguém. Depois, um pouco maior, assistir de noite, quando eu estava sozinha em casa, aos desenhos da Band e quando ficava sentada no chão. Mas ainda na época da pré-escola, quando eu voltava, eu tomava um banho e sentava na cadeira comendo o lanchinho que minha mãe preparava para assistir aos desenhos da TV Cultura. Atualmente, sequer quero assistir qualquer uma delas por inúmeros motivos, ainda bem que existe a internet. Graças à internet, posso reviver esses momentos nostálgicos de uma outra forma, ao mesmo tempo que não me traz a experiência completa da época, e tudo bem, porque ainda não é possível voltar ao passado, que eu saiba, né, mas vai que o futuro dele. Claro que a nostalgia, se exagerada, assim como tudo na vida, pode se tornar algo ruim, e eu tô ciente disso. Muitas coisas dos anos 2000 eu não gosto, mas as músicas e os desenhos são as poucas coisas que eu salvo dessa época, pela felicidade que me davam e me dão até hoje. No máximo algumas roupas. Posso assistir pela 100ª vez o mesmo episódio de Pica-Pau e eu vou rir da mesma piada como se fosse a primeira vez. Ou rever As Três Espiãs Demais e me surpreender com o vilão, ou sentir medo mesmo que leve em coragem com o covarde. Que não me dava tanto medo, né, na época, e hoje em dia até que sinto um pouco. As Aventuras de Juniper Lee, eu nem fazia ideia que podia ser uma cópia de Jack Long. Quando eu soube disso, não tirou a magia. Isso tornou tudo ainda mais interessante pra mim. E dos dois, eu preferia a Juniper tanto por ela quanto pelo irmão, e o cachorro ria muito deles. De certa forma, eu até entendia a Juniper, já que nasceu uma criança sensitiva, e só quem é assim sabe como é. Todos aqueles desenhos fantasiosos estão bem feitos e me fizeram gostar de animação. Gostar de saber tudo sobre. Me educaram, como eu disse anteriormente, e me divertiram. Digo que sinto falta, na maioria dos desenhos de hoje, exceto os da Disney por motivos óbvios, já que me seguem uma fórmula desde sempre. Ao mesmo tempo que passei a gostar dos desenhos com temáticas mais adultas, não com piadas que a gente da minha idade entende e baixaria a torto e direito. Porque se for assim, qualquer um que lança uma animação, tipo, é interessante, é boa, mas na minha concepção não é. O motivo pelo qual não me interessa a maioria das animações adultas. Mas quando é bem feito e tem uma temática interessante, uma história cativante, personagens marcantes, e tanto que foi por isso que gostei tanto daqueles desenhos da minha infância. Então assim, tem esse momento, tem essa diferençazinha entre animação bem feita, animação não bem feita, adulto de criança, que tem um propósito no fundo, tem uma mensagem, né? E ok, talvez a nostalgia tenha me fechado para coisas novas também, mas diria, né, que me tornou mais exigente para obras que eu fosse consumir futuramente. É aquele ditado, depois que você conhece o que é bom, não vai mais querer saber o que é ruim ou mais ou menos. E no momento em que eu tô gravando esse vídeo, minha mãe me perguntou sobre ter filhos, minha avó perguntou se eu casei, e descobri que a minha prima é mais nova que, assim, 3 anos mais nova por aí, ou até 4 anos mais nova,
Sim, ela tá noiva, e além de que minha prima mais velha já casou. Mas voltando aqui ao foco. Algo importante que preciso mencionar, e não necessariamente é sobre animação, é a imaturidade da minha geração. Consciência sobre filhos e cobrança da sociedade, sobre o que é ser adulto, e me encaixo bastante nos 3 pontos citados. Agora vamos aqui à parte 3, que é a vida adulta nos anos 20, né? Bem assim, anos 2020, 2010, mas principalmente 2020. Para quem cresceu nos anos 2000, em um mundo mágico dos desenhos, sabe como a realidade foi imensamente cruel quando chegou a nossa vez de ser adulto. O que nos faz querer fugir com força da realidade e ficar naquela nostalgia que nos dava um resquício de esperança e felicidade. Não os julgo, porque também estou nessa mesma sintonia e energia. Somos a orquestra de tudo de ruim que cai nas nossas costas. E tô rindo assim de nervoso por dentro aqui. Primeiramente, que nossos pais tiveram melhores oportunidades comparado com a gente, porém porque suas casas e se distanciando com mais facilidade de sua infância. Ao contrário de boa parte de nós que sequer conseguiu sair da casa dos pais. Quase não consegue uma vaga de emprego que nos dá uma oportunidade e que nos explora pra caramba a la B-Movie pra pior. Sem contar que pra nossa idade, ou até um pouco mais novos, já tinham, assim, nos gerado e nos colocado no mundo. Daí vindo a pressão de seguirmos os mesmos passos como se fôssemos a extensão deles e não seres humanos que têm sonhos, vontades e necessidades completamente diferentes. Vamos usar de exemplo. Aos 23 anos, que é a minha idade atual, meus pais me tiveram, casaram e alugaram a casa deles. Além de estarem trabalhando em uma grande empresa em 99. As cobranças que eu passei a receber foram justamente nessa idade. Primeiro vindo deles e agora de outros familiares. Considero a maldição dos 23, já que minha tia engravidou e trabalhou com a mesma idade em 2009, mas eu sinceramente não quero filhos e vou explicar os motivos que talvez façam você se identificar ou não. Eu soube em outro vídeo, acredito que do Normose, que é um excelente canal e que me ensina muito, que a minha geração tem mais consciência sobre ter filhos, que é algo que vai de economia até psicológica. Por exemplo, se eu fosse ter um filho nos tempos atuais, teria que desembolsar uma grana considerável que sequer tenho. Provavelmente trabalhar em mais de um emprego, e não teria tempo para dar o mínimo que a criança precisa: amor, atenção e educação, o que acabaria tornando uma criança ruim ou totalmente desapegada com a família, e conheço bons exemplos disso. Mas o ponto-chave dessa parte é que eu não quero ter filhos. Isso vem desde sempre, em plenos 13 anos, né, no caso 10 anos atrás. Eu já tinha essa vontade de não passar meus genes adiante. E agora aos 23, essa vontade continua e aumenta com motivos ainda maiores. Por eu não ter psicológico para lidar com a criança e talvez passaria algum problema de saúde crônico, sem contar o que eu já mencionei antes. E tem outro ponto crucial: tenho fobia de gravidez. Poderia ser facilmente resolvido com adoção, mas esse ponto bate com os outros citados, então prefiro apadrinhar os órfãos do que necessariamente adotar. Meus pais devem estar, querendo netos e sim, os seus também, não apenas para ter a família aumentando e tendo o seu gene passado adiante, mas sim para lembrar daquela nostalgia de quando te criaram, já que dizem que a melhor fase passa rápido, que é quando somos bem pequenininhos. Isso pode ser considerado egoísmo? Sim e não, porque até entendo o lado deles e seria facilmente resolvido se eu tivesse irmãos, mas os meus pais ficaram com medo da minha piada, os sons de se eu tivesse irmão afogaria na banheira, e minha mãe também não quis mais engravidar. Claro que eu nunca faria isso, mas a graça era falar isso totalmente sério para dar aquele sustinho. E dava pra notar que eu não faria, justamente por eu ter cuidado do meu primo, que era 10 anos mais novo que eu considero hoje de o meu irmão de consideração. Outra coisa que provavelmente faz nossos pais fazerem essa cobrança é que os amigos dele já são avós, né? Tal como na época deles em que os amigos já estavam tendo filhos. Pressão que até eu senti me deixou apavorada pra caramba, a famosa e péssima comparação. Nossa sociedade acha que nós somos completos e apenas assim se tivermos filhos. Casados, né? Temos uma casa e uma carreira estável. Com um mundo superlotado, instável, que parece que a qualquer momento vai de base, que ninguém tem condições que vão além do básico, exceto uma pequena parte da população que é rica. Outra coisa que levamos em consideração é que a vontade de não ter filhos vai além da vontade. Tem a ver com a educação também. Lugares mais ricos ou com educação razoável fazem com que a sua população repense a ideia de ter filhos, por razões econômicas. Afinal, é mais barato ter um pincher do que ter um bebê. Um bom exemplo disso é o Japão, que a taxa de natalidade diminuiu drasticamente por isso e outros motivos mais regionais, né, da superexploração que eles passam e as cobranças sobre. Ok, falei de cobranças e razões econômicas, mas não falei de outro elemento, que é imaturidade.
Tudo bem você não se sentir pronto para ter filhos, não se sentir pronto para ter relacionamentos sérios e duradouros, e querer viver apenas na nostalgia do que um dia te fez feliz, ou só viver na curtição. É a sua vida e você faz o que bem quiser. Mas o problema é quando isso envolve terceiros. Vivemos em uma época em que minha geração não se sente pronta bastante pra toda essa coisa e tudo uma porcaria, e eu entendo perfeitamente. Mas ao mesmo tempo, uma mensagem como moleques de 15 anos em plenos 30, brincando de serem homens. No caso, enrolam mulheres incríveis e querem ter vidas estáveis, seja por pressão ou por desejo delas mesmas, e quando não enrolam, reclamam e acham ruim quando tais mulheres os rejeitam por serem uns completos babacas imaturos e se intitulam incels, sigmas e sei lá que títulos mais eles criaram. Falo por experiência própria, mais uma vez. É como se fôssemos adolescentes em corpos em vidas de adultos. Tanto que só amadureci quando fiz 23. Existe aquela lenda de que mulheres amadurecem mais cedo do que os homens, e na verdade não é bem isso. A realidade é que mulheres são obrigadas a carregarem responsabilidades mais cedo para que os homens possam ser imaturos por mais tempo, como se fossem mães de seus maridos, namorados e whatever. Isso desde sempre, e infelizmente agora isso está mudando, e ainda bem, mas não em todo mundo, infelizmente. Muito se fala de responsabilidade afetiva, relacionamento abusivo e manipulação no relacionamento de idades diferentes. Eu já passei por essas fases, e meio que cedo demais para minha idade, o que me afeta até os dias atuais, e eu tenho muitos traumas. Não tô dizendo que você não possa namorar alguém mais velho ou mais novo, mas esteja ciente de que se o caso o cara é muito mais velho, existem chances sim dele querer estar te manipulando. Então mais novo você é imaturo para relacionamento e só tá te enrolando, às vezes até da sua própria idade. Não quero me meter no seu relacionamento, caso esteja em um, apenas estou falando o que eu sei e experienciei tanto por mim quanto por outras pessoas. Cheguei em uma fase da minha vida entre o fim da adolescência e o começo dos anos 30, quer dizer, dos 30 anos, que é a parte que as cobranças citadas só aumentam e podem se tornar insuportáveis, e que meu único refúgio é justamente o que me fez feliz no passado. Ainda tenho traumas da infância e da adolescência para superar, e relacionamentos que só me fazem querer distância das pessoas. Agora o final, encerramento. Sei que eu terminei esses tópicos do jeito mais deprê possível, mas a vida adulta pode te deprimir às vezes, ou na maioria das vezes. E existem inúmeros outros motivos para eu amar animações, entre eles a qualidade, como mencionei, a nostalgia e as empresas envolvidas, que eram sempre empresas grandes que pareciam se importar com as crianças. Claro que só queriam vender brinquedos e tudo que fosse possível vender, mas os desenhos eram bons e isso que importa. Agradeço se chegou até aqui, e se puder comente seu desenho favorito, seja dos anos 80, 90, 2000, 2010, e use a hashtag porque eu amo desenhos, e me conte o motivo de gostar tanto deles ou o que te fez começar a gostar deles. Se cuidem, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Bye bye! E eu sempre posto os vídeos praticamente todos os dias às 6 horas da tarde, tá? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo.